Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez grato ao Senhor pela rica oportunidade que Deus nos concede. Mais uma vez estar convosco aqui e mais uma vez nessa feita, compartilhando da palavra de Deus. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um que tem tomado aí o seu tempo, um pouco do seu tempo para estar nos ouvindo, não é? E eu espero em Deus alcançar o objetivo, que é edificar a vossa vida através da palavra de Deus. Queríamos ter mais conhecimento, mais conteúdo, para poder dar um ensino melhor aos irmãos. Mas aquilo que a gente pode fazer, faremos, para que o reino de Deus ele cresça. Essas plataformas digitais que têm sido usadas muitas vezes para tantas coisas, ofensas, pessoas usam para estar desfazendo de outras pessoas, de religiões, também pode ser usada para o bem. Então vamos usá-la para estar compartilhando a palavra de Deus. E para isso, antes de entrar no comentário, eu quero fazer esse apelo a você, que se você puder nos ajudar, se inscreva no nosso canal. Se já é inscrito, não é? Nos acompanhe, não é? Estaremos colocando aqui conteúdos bíblicos e também eu peço a você que você compartilhe. Nós queremos muito estar fazendo essas filmagens ao vivo e compartilhar com os irmãos, comentário de cada um, para que todos, não é, participem também com perguntas. Mas para isso, a gente sabe que o canal do YouTube tem uma regra que temos que atingir uma quantidade de pessoas para estar fazendo filmagem ao vivo. Então eu lhe peço, por favor, que você divulgue, não é, para alguém nosso canal, compartilhe, peça para alguém estar se inscrevendo, um amigo seu, um parente, e vamos estar compartilhando a palavra de Deus. Mas, meus queridos irmãos, nós estamos aqui dando continuidade. Eu pensei que na última live estaríamos encerrando o contexto do assunto do arrebatamento da igreja, mas se alongou mais um pouco, não é? E hoje nós prometemos aos irmãos falar dos 2 milagres do arrebatamento. Acontecerá 2 milagres no arrebatamento da igreja. E para essa feita eu quero ler um texto bíblico com os irmãos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 50 em diante, que diz assim: Agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos aqui um texto bíblico de muitos que Paulo fala e usa, né, para estar comentando acerca do arrebatamento da igreja. E nós, deixa eu me organizar aqui, e nós comentamos, né, já essa é a 4ª live que vemos fazendo acerca do arrebatamento da igreja.
E deixamos por fim, por último, essa parte aqui, que é a ressurreição dos santos e também a transformação, a metamorfose dos que estiverem vivos naquele dia. Observe que Paulo diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Não é? Transformar aí é tomar forma, não é? É receber uma forma. Porque Paulo está tratando aqui de 2 milagres, porque isso aqui é milagre, irmão. A ressurreição dos mortos e a transformação do corpo dos vivos. Visto que ele diz: eis que vos conto o mistério. Carne e sangue, preste atenção, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Aqui a gente vai tirar a lição que Paulo está ensinando como será o corpo da ressurreição. Que no versículo de número 35 do capítulo 15, alguém faz essa pergunta a ele, e a gente aprendeu isso na lição da ressurreição. Eles perguntam lá a ele: com que corpo ressuscitarão os mortos? Como eles vão vir? E Paulo está trazendo uma disciplina, um ensinamento de como é que vai ser. Então a gente já aprende aqui que esse corpo não tem sangue. Preste atenção, sangue não entra no céu. E esse corpo que vamos receber não é de carne. Então não tem sangue e também não será de carne. Será um corpo de glória, glorioso, não é? Celestial, conforme está aí no versículo 49. Como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Então esse corpo será um corpo celestial. Agora, será um corpo. Uma coisa interessante aqui a atentar é que a gente não vamos perder, irmão, a nossa identidade. Entendeu? A gente não vai ser anjo no céu, não, viu? Nós vamos estar com o nosso corpo mais glorificado. O mortal se revestirá da imortalidade. O corrupto se revestirá da incorruptibilidade. Então, eu serei eu no céu e você vai ser você no céu. Nós não vamos perder a identidade, de maneira que eu vou lhe conhecer e você irá me conhecer. Então, esse é um ponto muito interessante. Veja que quando Jesus ressuscitou, ele não perdeu a identidade. Ele foi reconhecido como aquele mesmo corpo que ele tinha lá, mas agora ressurreto, glorificado. E ele está nesse momento, enquanto eu estou falando aqui, à direita de Deus com o seu corpo ressurreto. Então isso é um milagre. Isso é um milagre. Deus está adaptando o corpo para viver na eternidade. Essa aqui foi boa. Essa veio agora, né? Como diz aquele pregador mais avivado. Essa desceu agora. Deus está adaptando a gente para viver a eternidade. Para viver no céu. Entendeu? Então, primeiro milagre, a ressurreição. Porque, irmãos, como explicar isso? Como explicar a ressurreição? Não tem uma explicação lógica, senão a fé. O ato da fé nos leva a entender que a ressurreição, ela é real. Porque, convenha comigo, medite comigo, pense comigo. Eu vou trazer uma linguagem, né? Eu vou falar em tese aqui para você compreender. Por exemplo, os cristãos lá do tempo primitivo, que morreram decapitados, jogados em arenas, jogados em caldeiras, jogados em ilhas desertas. O que dizer daqueles cristãos
que o imperador romano, Nero, para fazer um deboche dos cristãos, e disse: Nero, vocês são a luz do mundo, iluminem a cidade, iluminem o palácio. E ele colocou os crentes para iluminar as 14 cidades de Roma, que ele era responsável. E o que é que ele fazia, o imperador Nero? Ele colocava um líquido que fosse um líquido para pegar fogo, né? Como nós conhecemos hoje, tipo gasolina ou coisa parecida, um líquido inflamável, e pendurava os crentes em cima do palácio, em toras de madeira, na rua, e tocava fogo nos crentes. E a grande pergunta que fica é: cadê o corpo deles? Queimaram ali, ficaram só o pó. E a grande pergunta que fica é: cadê esses irmãos? Não se sabe como é que vai ser. Mas uma coisa nós cremos: quando aquele que chamou a Lázaro depois de 4 dias der um grito, esses corpos vão aparecer. O mar dará conta, a terra vai dar conta. Então, é um milagre o que vai acontecer. A ressurreição ou restauração do corpo. Se nós fôssemos ensinar a miúdos esse grande evento, eu acredito que um dos textos que mais poderíamos usar para fazer uma comparação dessa ressurreição é o texto de Ezequiel, no capítulo 37, do Vale dos Ossos Secos. Quando ele diz: e o Senhor me levou em espírito para o meio de um vale cheio de ossos sequíssimos. Observe, olha o detalhe do texto: sequíssimos. Nenhum líquido que o osso tem, aqueles tinham mais. Estava aquele montulhado de ossos. Estava aquele campo só de corpos, só pedaços de ossos para todo lado. E a grande pergunta do Senhor para o profeta é esta: poderão reviver esses ossos? E o profeta, ele não responde na possibilidade humana, porque não teria nenhuma possibilidade humana. Mas ele atribui a Deus o direito de gerar essa vida. E ele chega a dizer assim: Senhor Jeová, tu que sabes. Ou seja, isso é departamento teu. Eu não posso vir aqui a essa live, pelo menos eu não tenho esse conteúdo, e até hoje não escutei ninguém que tenha. Eu sou bem curioso do assunto da escatologia, que possa explicar como será a ressurreição. Não tem lógica, irmão. Por isso que ele diz: Senhor Jeová, tu sabes. Isso é departamento teu. Mas quando ele deu o grito, conforme o Senhor deu ordem a ele: profetiza, filho do homem. Ele diz que houve um reboliço, e ele começa a dar detalhes. Houve um reboliço, cada osso se juntou no seu osso, no seu lugar. Depois veio os nervos, veio as veias, veio os órgãos. Daqui a pouco veio a pele de dentro, depois a pele cabeluda. E daqui a pouco ele disse que era um exército grande e extremo de corpos por ali. Mas só que ainda não tinha vida. Preste atenção aqui, como será a ressurreição. Porque o que vai ressuscitar é o que morreu. O espírito e a alma não estão mortos. O que morre é o corpo. Então o que vai ressuscitar é o corpo. Então, quando ele profetiza, o corpo ressuscita. O corpo se restaura. Mas não tinha vida nele ainda. Por quê? Porque não tinha um espírito. Só tinha aquele corpo que levantou-se do pó de novo. Porque, como a gente aprendeu na doutrina da morte, estado intermediário, lá em Eclesiastes 12, 7, diz que o pó volte para o pó de onde veio. Mas o espírito volta para Deus.
Entendeu? Então na ressurreição, primeiro Deus ressuscita o corpo. Depois, Deus ordena que o Espírito... Veja que Ezequiel diz assim. O Senhor disse a Ezequiel: filho do homem, profetiza aos quatro ventos e clama e diz ao Espírito. E o Espírito aqui não é Espírito de Deus. É o Espírito dos corpos. É o Espírito humano. Então, o Espírito voltaram a entrar nos seus corpos. É isso que a gente pode fazer ponto e entender em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo de número 14, quando Paulo diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ou seja, ele é o modelo da ressurreição, ele é a primícia, como a gente aprendeu aqui na aula da ressurreição. Jesus é a primícia, o primeiro a ressuscitar e não voltar a morrer mais. Aí Paulo diz aqui, 1 Tessalonicenses 4,14: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus morreram ou dormiram, Deus tornará a trazer com ele. Ou seja, quando Jesus vier arrebatar a igreja, ele vai esvaziar, não é? Ele vai esvaziar o paraíso e vai trazer todas as almas e todos o espírito e alma dos santos que morreram nele. E detalhe, todos os que morreram do Antigo Testamento crendo no Messias e os que morreram a partir do Novo até a era da graça que a gente estamos vivendo, essa dispensação da graça. Então todos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que estão no paraíso nesse momento, que o Senhor esvaziou o seio de Abraão, levou para o paraíso, Apocalipse capítulo 6, virão com ele, espírito e alma, e aguardarão com ele nas nuvens, para quando ele der o grito e os corpos ressuscitarem, ele vai dar a ordem agora para que o espírito de cada um entre no seu corpo. Falando em tese, é mais ou menos assim. Jesus ressuscitou o corpo de Paulo. É como se ele estivesse dizendo: Paulo, volte e entre no seu corpo. E o corpo se levanta incorruptível. Pedro, Tiago, João, o seu parente, o seu amigo, o seu irmão que morreu, porque o arrebatamento também fala de reunião. Será uma reunião não só com a gente, com Cristo, mas entre os irmãos que partiram na nossa frente. Glória a Deus por isso. Ô irmão, a gente começa a tratar esse assunto, dá uma fé, aleluia, dá uma animação da parte de Deus. Então Jesus dá a ordem e esse Espírito entra no corpo e eles se levantam incorruptíveis. E aqueles que estiverem vivos para esse evento não vão descer na rampa fria, não vão ver a cara da morte, mas vão receber uma metamorfose. Esse é o segundo milagre. Receberão uma metamorfose, uma transformação. Que coisa linda, irmão, vai ser isso aqui. Eu acredito que isso aconteceu com Elias e com Enoque. No momento que Elias e Enoque subiram à eternidade, os seus corpos foram tomando a forma incorruptíveis para entrar na eternidade. Aconteceu com o Senhor Jesus isso. A Bíblia mostra Jesus pelo menos com 4 corpos. Teofania era o corpo que ele vinha lá no Antigo Testamento em forma de o anjo do Senhor. O Verbo se fez carne. O corpo ressurreto da sua ressurreição. Mas quando ele atravessa a eternidade, esse corpo recebe glória. E esse corpo ressurreto recebeu glória. E ficou glorificado, glorioso. Então a igreja do Senhor também vai receber esse corpo, irmão. Porque o apóstolo João, na primeira epístola, capítulo 3, ele disse: vede com grande amor vos tem amado o Pai, que vos tem feito filho de Deus, mas ainda não chegasse na estrutura,
Mas quando ele se manifestar, assim como, palavra comparativa, assim como ele é, nós seremos semelhante a ele. Aleluia. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, Paulo diz: a nossa cidade não é aqui, a nossa cidade é no céu, de onde aguardamos o Senhor, que transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso, semelhante ao dele. Nós receberemos um corpo igual ao de Jesus. Esses são os dois milagres do arrebatamento: a ressurreição dos santos e a transformação do corpo dos vivos, que estarão vivos para aquele dia. E receberemos o corpo celestial. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E com esse corpo celestial, passaremos a eternidade com Ele. A palavra eternidade do grego aionios, tempo sem fim. Nossa vida aqui é passageira. A gente tem 70 anos para viver aqui. Se alguém passar disso, fadiga e cansaço, Salmo 90. Mas lá é a eternidade. Lá nós receberemos uma pedra branca com novo nome, vestidos eternos, andaremos de branco com Ele, comeremos da árvore da vida. Que lugar é o céu, que beleza, que maravilha será. Então, que essa palavra de hoje, e com ela eu quero fechar sobre o arrebatamento, e na próxima live estaremos comentando o que acontecerá depois do arrebatamento. Sabe o que é que vai acontecer depois do arrebatamento? É o que a gente vai comentar na próxima live. O tribunal de Cristo. Onde nós estaremos aprendendo sobre esse dia em que receberemos galardão do Senhor ou não receberemos. Então, que Deus em Cristo lhe abençoe. Eu sou grato pela oportunidade de estar compartilhando da palavra de Deus com a vossa vida. Continue meditando na palavra, continue acompanhando as lives, divulgue, me ajude a divulgar esse trabalho para abençoar vidas. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um. Ore por mim, ore por minha casa, minha família, ore por meu ministério, ore também um pelos outros e vamos estar preparados para receber um corpo glorificado. Eu quero orar por sua vida. Pai, no nome de Jesus, abençoa esse irmão, essa irmã, esse telespectador que está assistindo essa live. Abençoa a sua vida e ajuda em tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Deus em Cristo lhe abençoe. Eu agradeço mais uma vez em nome de Jesus. Amém.